Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução deste projeto pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para este concurso. A gente continua trabalhando com História de Sergipe. E desta feita, meus amigos e minhas amigas, a gente vai trabalhar com o patrimônio histórico do estado de Sergipe. Ou seja, nesta aula a gente vai comentar, a gente vai apresentar os principais bens históricos do estado de Sergipe. Aqueles que foram tombados e que são bens, podem ser bens estaduais, federais e até um deles que é patrimônio histórico da humanidade. Para você ver a importância histórica, a pluralidade cultural que possui o patrimônio histórico do nosso querido estado de Sergipe. Então vamos nessa, vamos aí analisar todas as características principais da questão patrimonial. Esta é uma aula de educação patrimonial. E lembre-se, ninguém vai realizar seus sonhos por você. Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Você tem que buscar a realização de suas metas. Assim a sua vida vai melhorar com toda certeza. Pois bem, pessoal, eu vou começar a aula de hoje falando um pouco sobre o patrimônio histórico. O patrimônio histórico é um conjunto de bens que dizem respeito a uma determinada nação ou a um determinado povo. São bens materiais e bens imateriais. Então você tem, por exemplo, edifícios históricos. Nós temos também aspectos relativos à cultura, como música, dança, artesanato, folclore, enfim. É toda a gama cultural produzida por um determinado povo e que tem um simbolismo e que traz em si toda aquela realização que promove a coesão social, que traz a construção da identidade social de uma determinada população. Isso que é patrimônio. É muito importante estudar educação patrimonial. Então a gente vai apresentar aqui as principais características do patrimônio histórico de Sergipe. Começando pela Praça São Francisco. Por que eu vou começar justamente falando sobre a Praça São Francisco? Presta bem atenção aí, meu caro aluno e minha cara aluna. A Praça São Francisco é o único bem sergipano tombado pela Unesco. Então tem uma importância histórica vital, tem uma importância histórica para a humanidade, é um patrimônio mundial localizado em Sergipe. A Praça São Francisco, ela foi construída no centro histórico de São Cristóvão. Você se lembra que São Cristóvão foi justamente a primeira sede administrativa da recém-criada, à época, capitania de Sergipe del Rei. Tá lembrado disso? Cristóvão de Barros fundou lá no finalzinho do século XVI, lá em 1590, São Cristóvão, primeira capital da capitania de Sergipe. Ela foi construída, portanto, durante o período colonial. Brasil colonizado por Portugal. 1590, período colonial. E olha só que detalhe interessantíssimo, pessoal. O urbanismo arquitetônico que projetou a construção da Praça de São Francisco tinha relações históricas com o período em que nós estávamos vivendo. Qual o período que nós vivíamos naquela época? Era a chamada União Ibérica. União Ibérica, como você bem sabe, como você prestou bem atenção nas aulas anteriores, foi o período em que Espanha e Portugal estavam unidos do ponto de vista político-administrativo. A Espanha exercendo domínio sobre Portugal. Então, a Praça São Francisco foi construída a arquitetura barroca que determinou aí, que norteou a construção
da Praça de São Francisco nesse contexto histórico de União Ibérica. Então, justamente, olha só, os 60 anos que durou a União Ibérica, vamos recapitular? A União Ibérica durou de 1580 até 1640. São 60 anos de duração desse período filipino, o domínio espanhol, ou como a gente conhece, União Ibérica. E um símbolo da União Ibérica no Brasil é essa grande construção, a Praça de São Francisco, localizada na cidade de São Cristóvão, que foi a primeira capital de Sergipe. E aí, no ano de 2010, olha só que detalhe interessante, anota aí no seu caderno, informação muito relevante. No ano de 2010, a Unesco tombou a Praça de São Francisco como Patrimônio da Humanidade, Patrimônio Mundial da Humanidade. Então veja a importância histórica que possui a Praça São Francisco em Sergipe. É o único bem tombado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em Sergipe. Temos também o Palácio Olímpio Campos. Palácio Olímpio Campos, localizado em Aracaju, atual capital sergipana, foi construído ali em meados do século XIX e foi inaugurado em 1863. Olha o contexto histórico da inauguração do Palácio Olímpio Campos, contexto histórico do chamado Segundo Reinado. Segundo Reinado justamente corresponde ao reinado de Dom Pedro II. Você está ligado nisso, né? 1840 até 1889, o segundo reinado, período monárquico no Brasil. Inclusive, o imperador brasileiro, Dom Pedro II, olha ele aqui, visitou a construção do Palácio Olímpio Campos, pessoal, que foi sede do governo até 1995 e foi transformado em museu no ano de 2010. Então, olha só que detalhe interessantíssimo aí, pessoal. Detalhe muito importante, Palácio Olímpio Campos, que é considerado um bem, um patrimônio histórico do estado de Sergipe, foi construído com a função de ser a sede administrativa da então província de Sergipe, depois continuou sendo sede administrativa do estado de Sergipe até 95. Em 95, deixou de ser o Palácio do Governo. E mais recentemente, no ano de 2010, ele foi transformado em museu. Bom, por falar em patrimônio histórico e artístico, a gente tem que lembrar do papel desempenhado por esta importante instituição, que é o IPHAN. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN foi criado lá durante a Era Vargas, lá no início do chamado Estado Novo, que foi a ditadura Vargas, no ano de 1937. Lá em 1937 foi criada, na verdade era o SFAM ainda, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então o IPHAN está presente em Sergipe desde a sua fundação, ou seja, desde 1937, quando ainda era SFAM, não era nem IPHAN ainda, né? Era SFAM, era Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Qual foi o objetivo da criação do SFAM lá na Era Vargas? O objetivo era determinar quais eram os importantes prédios públicos, igrejas, palácios, mosteiros, fortes militares, que deveriam ser tombados e preservados como patrimônio histórico e artístico do Brasil.
O objetivo de Getúlio Vargas era promover uma coesão social, era promover uma integração, desenvolver o sentimento do nacionalismo no Brasil. E aí várias práticas culturais, como por exemplo a capoeira, também vai ser colocada como um patrimônio cultural brasileiro. É importante destacar também que o IPHAN realiza uma série de pesquisas arqueológicas no estado de Sergipe. O IPHAN, aliás, hoje é IPHAN, né? O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, realiza uma série de pesquisas no estado de Sergipe, com o objetivo de tombar novos bens patrimoniais naquele estado. Nós temos a já citada Praça de São Francisco, que é o único testemunho da União Ibérica, é um símbolo da União Ibérica aqui no estado de Sergipe. E ela, construída na cidade de São Cristóvão, foi alçada à condição de Patrimônio Mundial da Humanidade desde 2010 pela Unesco. Então, um detalhe importante, o mais importante dos bens patrimoniais de Sergipe é a Praça São Cristóvão, porque ela é Patrimônio da Humanidade, tombada pela Unesco recentemente. Mas o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atua também na capital sergipana, Aracaju, apesar do fato de que Aracaju não apresenta nenhum bem protegido no âmbito federal. Isso é uma curiosidade legal. Não tem nenhum bem protegido no âmbito federal lá na cidade de Aracaju. Nós temos alguns bens federais que estão em Aracaju, mas eles estão nas cidades do interior. Por exemplo, a capital não apresenta nenhum bem protegido no âmbito federal. Mas, apesar disso, o IPHAN realiza recentemente um mapeamento desse patrimônio. Continuam as pesquisas. Isso não significa que, posteriormente, né, daqui a algum certo tempo, possamos ter um bem patrimonial federal tombado lá na cidade de Aracaju. Porque o IPHAN realiza muitas pesquisas no estado de Sergipe, como, por exemplo, na região da Grota do Angico, que fica localizado no município do Poço Redondo, onde ocorreu a morte de Lampião, Maria Bonita e o seu grupo lá, pela volante, né, pela polícia. Então, o local da morte de Lampião, que é a Grota do Angico, no município de Poço Redondo, pode, daqui a pouco, né, virar um local, um patrimônio de paisagem natural no Brasil. Mas o patrimônio sergipano, pessoal, apresenta muitas características. Por exemplo, lá em Sergipe, nós temos duas importantes cidades históricas. Toma nota aí no seu caderno, fica ligado, duas cidades históricas em Sergipe. São elas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a estudar conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, SEJUC Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas
de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na Lá Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso, com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na Lá Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na Lá, que acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.